Caros internautas, leitores da Gazeta do Paraná, eu quero hoje voltar a um assunto sobre o qual o jornalismo da Gazeta do Paraná, desse Gcast, do nosso ponto G que subiu, esse site subiu há pouco tempo atrás, somos alvos de pedidos dos nossos leitores e internautas para voltarmos a esse assunto, o pedágio. O pedágio em nosso estado, eu quero repetir aqui, é uma roubalheira institucionalizada. Roubam com contrato para roubar. Claro que esses contratos decorrem de acertos para pagamento de propinas aos governantes, a quem deveria defender o interesse público, preservar o patrimônio público. Vejam, por exemplo, minhas caras amigas, meus caros amigos, a situação em que encontram-se as rodovias em nosso estado e no estado vizinho ali de Santa Catarina também. As rodovias estão saturadas e eu vou dizer a vocês por quê. Porque essas rodovias foram feitas, foram construídas há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. A BR-277, por exemplo, aqui no Paraná, ela foi construída na década de 40. Naquela época, não existia nem caminhão trucado, quanto mais caminhões com 9 eixos como os temos hoje, com 30 metros de comprimento. Não existia nada disso. E a BR-277 foi feita e até hoje não foi retificada. Alguns pontozinhos ali, mas o ângulo das curvas não foi retificado. Imagine, naquela época transitavam por essa rodovia caminhões sem truque. Meia dúzia de caminhões. E hoje são milhares, com 9 eixos até. Essa é a razão dos acidentes monstruosos que acontecem aí. Perdas de vida, perdas financeiras, econômicas. Por quê? Porque não há condições. Um caminhão com 9 eixos, com 30 metros de comprimento, ao fazer uma curva com os ângulos da rodovia que foi feita em 1940, ele precisa avançar na pista do lado, na contramão, para poder fazer a curva. E aí, meus amigos, vem um acidente. Os aclives, declives dessa rodovia também não foram corrigidos. Não foi feito nada. Na verdade, lá na década de 90, quando institucionalizou-se a roubalheira do pedágio do Paraná, fez-se um contrato. Contrato fraudulento, porque o processo licitatório foi fraudulento. O contrato decorre, então, de um processo fraudulento, ele é fraudulento. Pois bem, aí, um ano e pouco depois que estava em vigor o contrato de pedágio no Paraná, reduziu-se a tarifa lá em 1998. Por quê? Porque o governador de então, candidato à reeleição, sabia que, mantendo aquelas tarifas que ele contratou um ano e pouco atrás, ele perderia a eleição. Foi um estelionato eleitoral, mas foi mais do que isso. Foi a consagração da fraude. Por quê? Porque ele baixou um decreto de comum acordo com as concessionárias, com a quadrilha que estava aí operando o pedágio, e baixaram 50% na tarifa. Claro, criou um ambiente para que ele se reelegesse conforme aconteceu, se reelegeu. Mas em seguida à reeleição, restabeleceram-se as tarifas de então, de antes do acordo, e inventaram mais
um artifíciozinho ali para aumentar a roubalheira. Não, como eles perderam no tempo em que as tarifas foram reduzidas, então a partir de agora o usuário da rodovia vai pagar o pedágio pela tarifa cheia de então, mais um cálculo aplicado sobre essa tarifa chamado degrau tarifário. Para quê? Para que a concessionária recuperasse o prejuízo que ela disse que teve quando reduziu-se a tarifa. E esse degrau tarifário ficou acordado, mas esses acordos de quadrilha não valem nada, mas ficou acordado para enganação em cima do povo do Paraná, de que o degrau tarifário só valeria até que a concessionária recuperasse o que ela perdeu ali para trás na redução da tarifa. Mentira! Tudo acertado. 2% de propina da receita bruta do pedágio durante os 23 anos que eles operaram o pedágio no Paraná. E o que aconteceu? O degrau tarifário, desde lá de 1998, 99, ele prevaleceu até o final do contrato. Pois bem, eu fiz essa citação, eu coloquei essas coisas para lhes mostrar o que está acontecendo agora, nessas novas contratações de pedágio no Paraná. A roubalheira é a mesma, será até maior, porque o primeiro prazo a vencer desses contratos atuais é de 30 anos, não é de 23 anos como foi o outro, é 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30. Quer dizer, a quadrilha vai ficar aqui certamente pagando a propina certa por 60 anos. Pois bem, meus amigos, aí a gente sai do Paraná, entra em Santa Catarina. Na primeira praça de pedágio de Santa Catarina, o preço, a tarifa, está em R$ 5,20. A mesma rodovia, BR-101, sai do Paraná, vai para Santa Catarina, aqui 376 e por aí afora. A rodovia é a mesma. A denominação eles mudam, mas é a mesma rodovia. Mas ali, Santa Catarina, R$ 5,20 a tarifa do pedágio. Do lado de cá, no Paraná, R$ 10, R$ 11, R$ 15. Por quê? Por quê? Eu pergunto a vocês por quê. Bem, eu fui procurar saber. Tomei contato com os contratos assinados. E vejam a sacanagem. Por favor, meus amigos, prestem atenção. Vejam a armação que eles fizeram para nos roubarem. Sabe o que eles fizeram? Os contratos de 23 anos terminaram 2 anos atrás. Eles pegaram o valor daquela tarifa exorbitante, daquela roubalheira de 2 anos atrás, de quando encerraram os contratos antigos, pegaram aquele valor, corrigiram monetariamente até a assinatura dos novos contratos. Mas que barbaridade! Lá para trás, há 2 anos atrás, encerrou-se a concessão. O que tem a ver aquele contrato antigo com os novos? Nada, a não ser uma armadilha para que o roubo continuasse. E agora, em valores, em porcentagens muito maiores. Tomaram o valor da tarifa de 2 anos atrás, do contrato que encerrou-se, corrigiram monetariamente e puseram mais umas gracinhas ali no meio e assinaram os novos contratos. Então, em Santa Catarina, a tarifa é R$ 5,20 e aqui no Paraná é 10, 15. Porque a quadrilha aqui no Paraná está devidamente instalada, implantada. Até porque, vejam aqui, nos dizem os engenheiros do DR, olha, Marcos, essas concessionárias, dá uma olhada, mudou o nome aí, o CNPJ. Mas a família dos sócios lá de trás continua aqui. Quer dizer, mudaram tudo para não mudar nada, para que a roubalheira continuasse. Essa é a razão por quê
essa diferença brutal de tarifas entre Santa Catarina e o Paraná é o dobro. No Paraná é o dobro. A rodovia é a mesma. Melhoraram as rodovias? Não. Não. Veja os congestionamentos diários, os acidentes que ocorrem nessa rodovia. E aí eu fui dar mais uma aprofundada na leitura do contrato. Esses novos contratos, a sacanagem é uma coisa absurda, é um caso de polícia. É o caso de perguntar, não tem polícia aqui nesse estado? Não tem Ministério Público aqui? Ou tudo é uma brincadeira? Ou tudo é um jogo de compadres? Prestem bem atenção. Assinam um contrato com a quadrilha que está autorizada a explorar o pedágio num dos trechos ou em todos os trechos das rodovias do Paraná. E aí, vocês vão ler lá que as obras tão necessárias, que já deveriam ter sido feitas pelos ladrões de antigamente, lá dos 23 anos, e não foram feitas. Vocês vão ler lá que a partir de agora, dos novos contratos, os concessionários estão autorizados a só iniciar as obras daqui a 6 anos. Ora, meus amigos, olhamos as rodovias, vamos olhar aí um pouquinho as rodovias. Estão saturadas hoje. Já não há condições de trafegabilidade hoje. Imaginem a situação dessas rodovias daqui a 6 anos, quando as tais obras, algumas de duplicação, outras de terceiras faixas, correção de curvas, não consta isso no contrato, mas terão que ser feitas, lógico, só começarão daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos, as rodovias estarão todas elas congestionadas, do jeito que já estão, e hoje muito pior. Mas por que só daqui a 6 anos? Porque tem uma continha, e aí eu digo a vocês novamente, eu me amparo nas informações dos engenheiros rodoviários do ODR. Tem uma continha. As obras que eles vão fazer, as tais obras, se é que vão fazer, se é que vai ter um governo sério no Paraná, se é que esse DENIT é sério para cobrar a execução do contrato, as obras então que eles irão fazer, já daqui a 6 anos já serão pagas pela tarifa cobrada do pedágio a partir da assinatura desses contratos até o 6º ano. Deu para vocês entenderem o golpe, a roubalheira? É aquela história do frentista de um posto que me disse aí no norte, quando eu parei para abastecer meu carro. Não, aí não tem condição de trafegar mais, veja ali, ó, veja ali, realmente estava totalmente congestionada a rodovia. Aí ele vai e me diz assim, sabe o que nós somos? Nós somos eunucos morais. Vocês sabem o que é eunuco, né? Eunuco eram as pessoas, os homens de então, que os imperadores romanos, para terem a sua obediência, castravam, para eles perderem o vigor, a vontade. Nós somos realmente eunucos morais. Somos roubados toda hora, todo dia. Sabemos que estamos sendo roubados. E ficamos quietos. E daí, na hora de votar, votamos nessas porcarias desses políticos que estão por aí. Para quê? Para eles enriquecerem às custas do roubo que nós somos vítimas. Então, meus amigos, vejam bem. Obras só daqui a 6 anos. Olhem as nossas rodovias e vejam, hoje já não há forma de transitar. Imaginem daqui a 6 anos. Parou o Estado, parou o Paraná, parou a economia do Estado. Mas tem mais. Tem mais canalice ainda nesses contratos. Aí nós estamos falando de obras. Muito bem. Então, daqui a 6 anos, darão-se início às tais obras de melhoria das rodovias, de duplicação, por aí afora. Mas acontece que a prática é a mesma lá de trás. Mudaram só o objeto. Lá atrás, o que acontecia? Estava no contrato que o Estado, periodicamente,
precisava autorizar a cobrança da tarifa do pedágio. E o Estado, tudo combinado com a quadrilha, atrasava essa autorização. Aí as concessionárias entravam em juízo, ganhavam um aumento da tarifa e ainda ganhavam, vejam bem, é uma barbaridade isso, indenização por dano moral. Vocês sentiram? Lá, estou falando lá de trás, dos 23 anos. A que ponto chegou a roubalheira em cima da população do Paraná, em cima de nós paranaenses, nós, eunucos morais, que aceitamos essa porcaria, essa roubalheira, esse assalto. Lá para trás, então, era o seguinte, o Estado atrasava, eles entravam em juízo, conseguiam em juízo a correção da tarifa e mais um danozinho moral ali, enchia os bolsos com dinheiro público. Mas hoje, vamos para cá. Sabe o que vai acontecer? 6 anos não fazem nada, ficam enroçando as margens das rodovias, fazendo um tapa-buracozinho ali, outro aqui, e nada mais, enganando, só estão enganando. E ao mesmo tempo, são tão canalhas que escolhem horas do dia em que o tráfego é intenso para interromperem meia pista, uma pista inteira, e aí formar-se filas de 10 quilômetros de congestionamento. Eu estou mentindo? Pergunto para vocês, eu estou mentindo? Andem numa rodovia dessas. É só andar. Vocês já vão ver o problema que está sendo criado aí toda hora. Não estou falando dos acidentes, porque quando acontece um acidente, então é um dia, 2 dias, parado, uma semana. Serra da Esperança ali agora, pouco tempo atrás, houve lá um desmoronamento, e eles pararam. E ficou uma semana a serra interrompida. E quem precisa da rodovia para trabalhar, quem precisava da rodovia naquela época para desfrutar férias, para viajar, esses tinham que esperar na fila ali. Ou atrasar a viagem e acabou-se. Porque os canalhas, os cretinos, e ali não é, ainda não tinha concessão, agora já tem, né? Aquilo ali era coisa do Estado, da tal Secretaria de Infraestrutura e Logística, que tem um secretário que vai ser posto na rua agora. Ainda bem que vai ser posto na rua, porque é um incompetente, mentiroso. E quando eu falo que esse secretário é incompetente, eu ponho o dedo na ferida. Ele é de Ponta Grossa. Não quero falar de contorno nenhum de rodovia de grande cidade do Paraná, Maringá, Cascavel, não quero falar. Quero falar de Ponta Grossa, a cidade dele. Vão lá e tentem utilizar o contorno de Ponta Grossa. A cidade dele está impraticável, intransitável. Filas imensas de congestionamento de veículos, caminhões, carros. E o que tem mais e pior ainda, tem buraco naquele asfalto esperando no acostamento para entrar porque não tem mais lugar para mais buraco. Esse é o tal secretário aí, esse secretário desse governo aí. Secretário de Infraestrutura e Logística, não sei o que, mentiroso, mentiroso. Um radialista frustrado lá de Ponta Grossa, que acabou sendo secretário. Ora, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, precisa ser um engenheiro, precisa ser um técnico competente. O DR tem inúmeros engenheiros competentes. Por que não pega um engenheiro desse? Bom, porque daí complica. Porque um engenheiro desse não entra no esquema da propina, né? Bom, mas voltemos agora para cá. Então, lá atrás, eles entravam em juízo, ganhavam o reajuste da tarifa que o governo não tinha dado, tudo combinadinho, e ainda ganhavam dano moral. Hoje, vocês sabem o que vai acontecer? Nós vamos esperar 6 anos e aí as rodovias vão estar totalmente intransitáveis. E daqui 6 anos, o projeto de melhoria, de ampliação das rodovias é feito pelo governo.
Mas tem uma cláusulazinha lá no contrato, que se a obra atrasar, nós, os trouxas aqui, os eunucos morais aqui, vamos pagar multa pelo atraso da obra. Imaginem, a tal da concessionária vai atrasar, claro que vai atrasar a obra, lógico. E daí a desculpa dela vai ser, não, nós não temos o projeto. O governo tinha que nos dar o projeto. Aí o carinha ali do governo, recebendo a propina, e me disseram que os 2% de propina sobre a receita bruta do pedágio continua agora, e deve continuar. A roubalheira é a mesma. Não é? Atrasa. Aí perde todo mundo. Perde os que precisam da estrada consertada, arrumada, duplicada. Perde o Tesouro Público, que vai pagar multa para o concessionário que atrasou a obra. Então, meus amigos, eu quero encerrar aqui. Deu para vocês entenderem o tamanho da roubalheira? E o pessoal do Oeste e Sudoeste se preparem. O mês que vem eles começam a cobrar. E a tarifa no trecho do Oeste e Sudoeste é a mais cara do estado. Sabem por quê? Porque aquele joguinho de competirem entre eles, entendeu? Para que a tarifa baixe, porque tem vários concorrentes querendo. Tudo mentira. Tudo acertado. São 6 lotes do Paraná. Eles lotearam o Paraná e cada um dos quadrilheiros já sabia qual é o lote que ele ia ficar. Porque os outros o cobririam nas licitações. Aqui no Oeste aconteceu o absurdo do absurdo. Ninguém concorreu. Então o único concorrente, membro da quadrilha, competiu sozinho e pôs o preço cheio lá em cima e ganhou. É isso que acontece com o pedágio no Paraná, meus amigos. Infelizmente. Agora, é mais deplorável ainda nós, o povo do Paraná, que sustenta essas quadrilhas todas, no governo e fora delas, ficamos quietos e aceitamos sempre, tá? Toda essa bandalheira que está institucionalizada. Obrigado, meus amigos, até uma próxima vez.